Salve, salve, terceirão! E aí, molecada, estão conseguindo manter o ritmo de estudos? Estão se esforçando, tentando manter os horários, acordar cedo, estudar, comer bem, dormir certinho, dormir 8 horinhas. Importante, tá? Manter a rotina para não enlouquecer. Então, veja bem, hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas por PowerPoint, certo? Confesso que estou morrendo de saudade. Acho um saco ficar fazendo essas videoaulas para vocês, porque eu sinto saudade da nossa troca de conhecimento, ok? Então, olha só, terceirão, à frente 122, módulo 14, Profelice, tá bom? Então, pessoal, nesse módulo a gente vai ver sobre receptores elétricos, tá? Convivemos diariamente com uma série de equipamentos que só funcionam por meio de energia elétrica, os quais são chamados de receptores elétricos. Então, tudo que a gente coloca na tomada, que recebe energia elétrica e transforma em algo que é energia não elétrica, por exemplo, eu ligo a TV na tomada, eu pego energia elétrica e consigo fazer funcionar a TV. Ou uma geladeira, um ar-condicionado, estamos falando de receptores, tá? Então, ele recebe energia elétrica e transforma em energia não elétrica. Força contra eletromotriz e resistência interna. Veja bem, quando nós vimos geradores, nós vimos que eles apresentavam força eletromotriz e resistência interna. Para receptor, a gente vai falar o quê? Que ele precisa de uma força contra eletromotriz, muda o termo. Percebam que o Ezinho de força eletromotriz, quando ele se transforma em força contra eletromotriz, olhem lá no desenho, ele fica com o Ezinho marcado, ok? Que é o valor da voltagem para que o meu aparelho funcione, tá? E resistência interna, um Rzinho minúsculo também, com uma marcaçãozinha aqui, para a gente diferenciar de receptores, tá? Todo mundo já observou que quando a gente liga um material, por exemplo, na tomada, um equipamento elétrico na tomada, a gente vai observar que quando ele transforma essa energia elétrica em não elétrica, ele aquece um pouquinho. E isso ocorre devido à dissipação de calor devido ao atrito, ok? Então, veja bem, olha só. Energia elétrica, certo? Veio o meu receptor, ele vai absorver essa energia elétrica, vai transformar em energia não elétrica, certo? Que é uma energia útil, que vai ser quando a gente liga o equipamento. E ele também dissipa um pouquinho de energia na forma de calor. A representação de um receptor eu tenho aqui embaixo, ó, bem parecida com o do gerador, tá vendo? Duas barrinhas de tamanhos diferentes e a resistência interna aqui do ladinho, tá? Observem que o sentido da corrente, ó, tá indo da esquerda para a direita, porque quem determina o sentido da corrente no circuito é o gerador e não o receptor, tá? Aí, olha só, potência total vai ser a útil e a dissipada. Potência útil é o força contra a eletromotriz vezes I. Ao contrário do que a gente tinha para um gerador, né? Porque para um gerador, potência útil era U vezes I, tá? Cuidado para não confundir. Potência dissipada no meu receptor vai ser resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado. E a potência total vai ser U vezes I. Lembrando que lá, quando a gente viu o gerador, aqui era E vezes I. Então, olha só, a gente tem que cuidar para não confundir com o gerador, beleza? Então, receptor, potência útil, força contra a eletromotriz vezes a corrente. Potência dissipada, resistência interna vezes a corrente ao quadrado. E a potência total do meu receptor é U vezes I. Equação, curva característica e rendimento de um receptor. Primeiro, ó, olhem para a equaçãozinha de um receptor. U é igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes a corrente. Diferente do que a gente tinha para gerador, certo? Gerador era U igual a E menos R vezes I. Então, aqui U é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. O gráfico de um receptor, olha só, ele é um gráfico crescente, certo? Porque ele está recebendo corrente, ó. Ele é crescente e não parte de zero, tá? Percebam uma coisa, no gerador o gráfico era decrescente. Para um resistor, o gráfico surge na origem.
E para um receptor, ó, ele surge um pouquinho mais para cima, devido à força contra-motriz. E para o cálculo de rendimento de um receptor, ó, o Nzinho de rendimento é igual potência útil dividido pela total. Como potência útil é força contra a eletromotriz vezes a corrente, potência total é U vezes I, eu corto a corrente aqui, ó, e chego então que o meu rendimento também pode ser calculado por força contra a eletromotriz dividido pelo U. Ou faço potência útil dividido pela total, ou força contra a eletromotriz dividido pela DDP. O valor do rendimento pode ser de 0 até menor que 1. Em notação percentual. Então, por exemplo, você foi lá e calculou o rendimento, deu 0,2. Você quer transformar para porcentagem, multiplica por 100%, que daria 20%. Então, pessoal, para a gente treinar essa questão de receptores, a prof selecionou o exercício 1 da página 341, ok? Um eletricista mede a resistência interna de um motor e encontra o valor de 20 ohm. Então, o Rzinho, que é a resistência interna, 20 ohm. Ligando o motor em uma rede com o U, 220 volts. Ele recebe uma potência, tá vendo que ele não justificou? É a potência total, tá? 1.540 watts. Com base nesses dados, calcule. A. Potência elétrica dissipada internamente. Para eu calcular a potência dissipada internamente pelo meu receptor, eu preciso achar a corrente. Então, eu fiz o seguinte. Potência total é U vezes I. Potência total 1.540, exercício passou. E o U de 220 volts. 220 passa dividindo aqui, então eu chego que a corrente que o meu receptor recebeu foi uma corrente de 7 amperes. Potência dissipada é resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Potência dissipada eu quero descobrir, igual resistência interna 20, o exercício me passou, vezes a corrente que eu achei aqui de 7 amperes. 7 ao quadrado, 49, vezes 20. Então, eu chego numa potência dissipada de 980 watts. Beleza? Aí a B pede o seguinte, a força contra a eletromotriz do motor. O motor é o receptor, certo? Potência total é igual a potência útil mais dissipada. Potência total está aqui, 1.540. A útil eu não sei. E a dissipada eu achei na A de 980. O 980 passa subtraindo aqui o 1.540. E eu chego então numa potência útil de 560 watts. Potência útil é igual a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Potência útil 560. Força contra a eletromotriz eu quero descobrir e a corrente eu já havia achado 7 amperes. 7 vai passar dividindo e eu chego então que a minha força contra a eletromotriz é igual a 80 volts. O rendimento do motor, a C pede o rendimento do motor. Rendimento pode ser rendimento igual a potência útil dividido pela total ou força contra a eletromotriz dividido pela DDP. Nesse caso, eu utilizei a potência útil dividida pela total. Potência útil 560, certo? Potência total 1.540. Eu fiz 560 dividido por 1.540, eu tenho rendimento igual a 0,36, que se eu multiplicar por 100%, então eu chego a 36%. Esse é o rendimento do meu motor, ou seja, de tudo que eu esperava dele, ele funciona 36%, ok? Então, pessoal, é isso aí, esse módulo de receptores, tá? Façam os exercícios, pratiquem bastante, que é um conteúdo super importante. Um abraço, tô morrendo de saudade. Continuem estudando, tá bom? Vocês são ótimos, nunca se esqueçam disso. Beijo.